Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma vez falando sobre a competência 4. Nós já tínhamos tido uma aula um pouco antes, em que eu falava sobre os elementos de coesão interparagrafais, entre os elementos que fazem a conexão entre um parágrafo e outro do teu texto. Agora nós vamos falar sobre os elementos coesivos intraparagrafais, que são aqueles que estão dentro dos parágrafos. Na verdade, a primeira de uma série de aulas em que falaremos sobre a competência 4, já que nós temos vários elementos de coesão, então hoje eu vou mostrar de forma mais ampla para vocês como eles devem aparecer no seu texto. E a partir da próxima aula a gente divide quais são as possibilidades, quais são os valores semânticos dos elementos de coesão, tanto intra quanto interparagrafais. E aí eu lembro para vocês, eu mostro de novo para vocês essa grade, e lógico, eu quero sempre um nível mais alto, então olha para o nível 5. Para eu estar na competência 4 no nível 5, preciso de uma presença expressiva de elementos coesivos intra e interparágrafos, ou seja, não apenas entre um parágrafo e outro, lógico, esses chamam bastante a atenção, nós já falamos aqui em outra aula sobre isso, justamente porque eles estão no início, geralmente no início ou no primeiro período do parágrafo. Mas os intraparagrafais também são primordiais se você quiser ficar aqui no nível mais alto. Então, eu só reviso rapidinho uma aula que a gente já teve sobre os elementos coesivos interparágrafos. A coesão interparágrafos é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, entre um parágrafo e outro. Já os elementos coesivos intraparágrafos são aqueles que são adequadamente mobilizados dentro do parágrafo. Ao mencionar coesão intraparágrafo, a terminologia da grade se refere à presença dos elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Então, eu preciso tomar cuidado com os interparagrafais, que nós já vimos em uma aula anterior. Eles são muito importantes, não podem passar por nada, mas os intraparagrafais também precisam aparecer, também precisam estar em todo o teu texto com a presença expressiva. E nessa primeira aula da série, vou mostrar para vocês um texto que vocês já leram, nós já lemos aqui, só que eu quero que vocês vejam sob outro aspecto, sob outra perspectiva. Eu quero que vocês observem justamente as marcações dos elementos inter ou intraparagrafais, para vocês perceberem quantos elementos nós temos nesse texto, e é assim que o seu texto tem que ser, recheado de elementos intraparagrafais. Acompanha comigo. O artigo 14 da Constituição Federal assegura a todos, através do Estado, o direito ao voto. Na prática, entretanto, já me aparece aqui o primeiro elemento de conexão interparágrafo. Ele está ligando partes de dentro do parágrafo. Essa garantia constitucional, isso aqui já funciona como outro elemento de conexão, porque está retomando justamente o direito ao voto, é transgredida, tendo em vista que é o mesmo que já que, indicando aqui uma causa, o brasileiro não conhece a importância da participação política e, consequentemente, não desfruta de sua plena cidadania. Esse sua retomando a plena cidadania desse brasileiro. Nesse sentido, outro elemento de conexão, tanto a falibilidade governamental com as escolas, quanto a cultura de aceitação da sociedade destacam-se como colaboradores desse impasse. Então percebam aqui, só na introdução, quantos elementos entre um parágrafo e outro nós temos. Veja que, pelo menos até agora, nós temos uma presença expressiva de elementos intraparagrafais, e é isso que a banca está pedindo para a gente. Vamos ver aqui o primeiro desenvolvimento, o segundo parágrafo. Eu coloquei de outra cor os interparagrafais.
Nessa perspectiva, é importante pontuar, a princípio, a negligência estatal com as instituições escolares e com a educação política como um dos principais desafios a serem enfrentados. Ponto. Olha a conexão agora entre o primeiro período e o segundo período, intraparagrafal. Nesse contexto, o historiador Roger Chartier explica que, eu tenho aqui uma conjunção de uma oração subordinada substantiva, uma conjunção integrante que não tem valor semântico, mas que tem valor estrutural, explica que a escola deve funcionar de modo a ser uma ponte em que, eu tenho aqui a preposição mais um pronome relativo, esse aqui já é um pronome relativo, trabalharemos isso nas próximas aulas, em que o poder público intervém na formação da sociedade. Paralelo a isso, mais uma conexão, na realidade do Brasil, no âmbito político, esse ideal que foi falado no período passado não é efetivado, uma vez que o Estado não promove as ferramentas necessárias, como professores qualificados e um material didático eficiente, para que os colégios, sobretudo os públicos, desenvolvam disciplinas específicas a respeito do sistema político brasileiro e sua Constituição Federal. Esse sua retomando a Constituição Federal do Brasil. Assim, é evidente que o desconhecimento acerca dos direitos individuais e da importância da participação política decorre de um ensino deficiente, o que restringe a absoluta cidadania brasileira. Diante disso, é nítido o estado de vulnerabilidade da população, visto que não há um sistema que garanta e respeite seus direitos civis, fazendo com que a excelência no cumprimento da Constituição seja revogada. Veja só nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento quantos elementos de coesão. Veja a presença expressiva de elementos de conexão. Vamos para o outro desenvolvimento. Outro sim funciona como um interparágrafo, porque está conectando esse parágrafo com o parágrafo anterior. A cultura de aceitação que marca a sociedade edifica outro cenário desafiador. Outro cenário desafiador está conectando aqui com o primeiro argumento inteiro, que é uma primeira dificuldade, é um primeiro cenário desafiador, e aqui é um segundo cenário desafiador. Essa característica problemática da nação, que é a cultura de aceitação, a qual, retomando de novo a cultura de aceitação, segundo o historiador Buarque de Holanda, configura o homem cordial, ou seja, aquele que privilegia os seus em detrimento de contribuir com o todo, dificultar ainda mais a resolução do problema, já que o sujeito que dispõe de uma melhor condição financeira e tem acesso à informação e a uma educação completa e eficaz, pouco tem feito para combater a questão da marginalização dos direitos e, como resultado, acaba convivendo passivamente com a realidade, que por vezes não é vista como problemática. Logo, outro elemento de conexão, é possível observar que a estruturação discrepante da coletividade e o seu viés individualista, o viés individualista dessa coletividade, configura-se como um regresso nacional, na medida em que só haverá progresso quando os cidadãos se mobilizarem para resolver as adversidades de outras parcelas do corpo social. Mais um parágrafo recheado de elementos de coesão textual. É assim que o teu texto tem que estar. Olha a proposta de intervenção, como ela aparece. Portanto, iniciando ali a conclusão como elemento interparagrafal, é primordial que o Estado, e aí eu chamo a tua atenção para esse elemento que você usa quando você quer detalhar o agente, se o agente for o Estado, você trazendo aí na figura de tal ministério. Lembra de trazer isso para não ficar aí você achando que está colocando o agente com detalhamento de agente e na verdade serem dois agentes. Tem gente que coloca assim, o Estado com a ajuda, com a parceria do Ministério da Educação, mas lembre-se, o Estado é o governo, o Ministério da Educação é a esfera do governo, então nesse caso use na figura de o Estado, na figura do Ministério da Educação,
por meio de, use esse conectivo, use esse elemento de coesão para iniciar sempre modo de execução da ação. Por meio de investimentos governamentais, insira um planejamento socioeducacional enérgico com profissionais capacitados e um material didático decente, a fim de possibilitar uma boa educação política para os jovens. Quando eu trago uma segunda proposta, eu venho com, além disso, somado a isso, ademais, somado a isso, a mídia deve veicular campanhas por meio de anúncios a fim de informar aos indivíduos a importância do voto. Somente assim a lei de fato será efetivada e o problema será resolvido. Veja mais uma vez o quanto de elementos de coesão, o quão recheado está esse texto. Só voltando aqui para vocês perceberem, desde o início, olha aqui o primeiro parágrafo que está marcado de laranja, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, e é assim que o teu texto precisa estar, repleto de elementos de coesão. Nas próximas aulas nós vamos dar sequência, dar continuidade à competência 4, falaremos dos valores semânticos das conjunções coordenativas, das conjunções subordinativas adverbiais, do uso adequado com os pronomes relativos, com cuidado com o queísmo, a repetição da palavra que, já que ela tem várias funções na língua. Terminamos por aqui, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.